Olá a todos, uma vez mais, cá estou para trazer um pequeno vídeo para vos ajudar nos vossos treinos em casa. Hoje, para o treino do Kung Fu, vou dedicar este vídeo ao Grô Branco, que é um dos estilos que nós executamos nas classes de Kung Fu, as classes de estilos externos, juntamente com o punho longo. O Grô Branco é um estilo do sul da China que é caracterizado por os movimentos curtos, comparados, por exemplo, com os estilos do norte. Significa que o combate é desenhado mais uma distância em termos mais próxima, está bem? Golpes mais curtos, etc. Então o sistema defensivo ganha uma especial importância porque é essa distância, se o sistema defensivo não for muito bem afinado, a probabilidade de impactarmos golpes é alta. Como qualquer outro estilo, o Grô Branco intercepta, que será a arte mais nobre em termos defensivos, ou seja, a capacidade de interceptar os golpes. Também esquiva e, em último recurso, literalmente forma um escudo, nós dizemos na gíria, encaixar os golpes. No entanto, privilegia, não é, como é evidente, a capacidade de interceptar. Ora, interceptar depende também da distância. Significa que o trabalho de pés é a primeira linha defensiva de qualquer sistema defensivo. Ou seja, se não tivermos uma distância correta, não é, a capacidade de interseção e de defesa fica seriamente comprometida. Bom, dito isto, o Grô Branco tem uma maneira, na verdade, que é bastante comum nas artes marciais chinesas, dividir o corpo, ou seja, claro que também tem um sistema defensivo para as pernas, mas nós vamos nos focar essencialmente para um sistema defensivo que abranja o tronco. Então vai cortar, está bem, as áreas em duas grandes áreas, do diafragma para cima, cobrindo a cabeça, eles dizem a janela do céu, e depois do diafragma para baixo, a janela da terra. Por sua vez, cada janela é cortada em duas, ficando então aquilo que se designa os quatro cantos. Para que cada canto desses vai haver então uma maneira de interceptar, ou duas diferentes, está bem? Essas interseções, como são aquelas que serão 70%, 80% das vezes as mais solicitadas, eles consideram então essas defesas que cobrem os cantos ditos dourados. Ou seja, cobrir um canto dourado significa usar um sistema defensivo, ou seja, uma técnica defensiva que cubra desde logo uma área muito importante. Ainda há a possibilidade de, em vez de desenhar só uma cruz, desenhar uma cruz e depois um X, fazendo com que cada dessas áreas ainda fique mais pequena. Bem? E eles chamam a isso os 8 trigramas. Então, para ajudar as defesas a cobrir todas essas áreas, eles constroem uma segunda linha defensiva designada de cantos prateados. Então, os cantos dourados serão executados com defesas ditas primárias ou mais importantes, e depois há umas segundas defesas que auxiliam as primeiras, secundárias, para ainda tornar esse sistema mais cerrado, também mais completo. Outra característica importante tem a ver com o facto do Grô Branco em si ser um animal fraco, frágil, ou seja, não olha para um Grô como um animal não é possante, não é. Então significa que a graciosidade, ou se quiserem o skill ou a habilidade, é muito mais importante, está bem, do que impactar as defesas com movimentos agressivos. Não quer dizer que o estilo não seja tenaz, ele é um estilo tenaz, mas, no entanto, a maneira correta com que se faz as coisas é de facto muito mais importante do que apenas só fazer ou utilizar a força bruta. Na verdade, a graciosidade e a técnica será mais importante. Outra das coisas que será aqui de ressalvar é a questão do tronco. O tronco vai ter que formar uma carapaça, chamam as costas da tartaruga, está bem? E usando essa carapaça como uma mola. Isso faz com que durante as defesas o corpo arqueie, e quando as defesas se manifestam, o corpo abre e não se utilizem só os braços. Está bem? Os cotovelos nas defesas têm que estar a apontar para o chão. Isto também é muito importante. Está bem? E curtos entre si, ou seja, as defesas são apertadas, embora haja uma distância entre um punho. Está bem? As defesas, quando são executadas, elas são dentro
do corpo. Este treino que vocês vão fazer aqui pode ser executado a solo, como é o caso, pode ser executado com o parceiro ou então com um boneco de madeira, Murano e Anchi. Está bem? Vamos lá então. Vou rolar aqui um tempo. Eu então vou começar por usar uma posição que se diz do cavalo. Como é que se desenha a posição do cavalo no grão branco? Afastamos os pés 1, 2, 3, 4, ficam paralelos e depois apertam os joelhos. Tá bem? O peso tem que estar atrás, ou seja, os meus pés levantam facilmente as pontas sem que desloquem o peso para cima, mas tá bem? A carga tem que estar em cima, tá bem? Dos calcanhares. Okay? Eu vou começar por também dizer que eu vou rodar a bacia. Quando se tranca as pernas no grão branco, as pernas não são fonte de força, ou seja, não se gera força a partir das pernas, gera-se força a partir da bacia. Então significa que a posição do cavalo, por exemplo, é usada, mas há outra posição frequentemente usada que é a das 7 estrelas, Shijin-fu. Então a de Shijin é executada virando. Quando se vira, o meu peso fica no meio, embora a perna da frente seja igual a um arco e flecha. No entanto, ao deixar cair os meus braços estão em cima das cristas ilíacas. Está bem? E ao virar para o outro lado, o mesmo princípio. Tá? Quem vê a posição de frente tem a particularidade, uma vez que eu estava assim, tem a particularidade, dizia eu, de as coxas se apertarem uma contra a outra e de fechar a linha central. Isto faz com que a linha do baixo ventre fique fechada a um eventual ataque às partes baixas. Tá bom? Bom, eu vou começar por desenhar técnicas ditas simples e depois duplas. Tá bem? Então começamos por cobrir. Cobrir é um gesto que vem de fora para dentro, em que se fecha a tal janela. Significa que a mão passa à frente da área. No fim de passar à frente da área, roda-se a mão e cria-se uma estrutura que cobre um braço. Se for um punho, a minha mão fica a cobrir esse braço. Não fica assim, mas fica a cobrir o braço. Muitas vezes treina-se só esta estrutura, ou seja, de fora para dentro sem virar, porque o praticante tem pouco tempo de prática. E há uma tendência que se começar a virar a mão muito cedo, de começar a bater com a parte interna do braço, em vez de ser, aliás, que a parte assim, interna do braço, está bem? Em vez de ser com a parte que está mais externa. Esta parte está mais construída para receber impacto, que esta que é muito mais frágil. Está bom? Então, não fazer isto, a rotação da mão antes do tempo, mas fazer a rotação do pulso, na verdade é assim na defesa, estamos em supinação e depois rodamos para pronação, está bem? Assim. Atenção que eu coloco o cotovelo para dentro e isso vai ser presente em todas as defesas que se fazem com esse tipo de estrutura, não se deixar os cotovelos. A segunda mão, os chineses chamam isto mãe e filho, porque a mãe nunca larga o filho, então a segunda mão fecha o resto da estrutura. Esta fechou a parte de cima e esta mantém. Para mim, não é? Para mim, fígado, a boca do estômago e o baço. Para vocês o inverso. Okay? Então a técnica simples significa cobrir. Eu abro o tronco aqui e depois fecho no fim, criando as tais, a tal costas da tartaruga. Está bem? E vou fazendo o gesto. Cobrir. Agora vou fazer uma variação do cobrir, vou pôr assim para que vocês veem, e vou deslocar a mão para baixo do peito, com a palma da mão para baixo. Também pode aparecer a palma da mão para cima, mas não é o caso em outras técnicas, mas no caso das defesas, a palma da mão para baixo. Tem uma linha entre o cotovelo, está bem, e a mão de baixo. Ok? E a partir daqui vou-me virar e posso treinar a mesma estrutura. E virar. E virar. São todos grandes.
entre grandes, tá bom? E pequenos, ok? Próxima técnica que eu vou executar é repelir. Então repelir é feito de dentro para fora. Então a estrutura aparece com a palma da mão virada para dentro e depois empurra para a frente com a rotação da bacia. Está bem? Sim. Não façam um movimento para o lado, está bem? Que vai fazer com que vocês vão defletir com o impacto em vez de, está bem, repelir o impacto. O impacto do golpe continua a vir para a frente, mas a minha mão vai fazer com que ele passe um bocadinho para fora e que fique, não é, com uma estrutura assim, ou seja, ao bater, que seja resvalado para fora, não dando muita intenção ao adversário que o golpe foi de facto defletir. E isso vai me permitir contra-atacar a uma distância muito vantajosa. Okay? Então eu vou começar pela versão pequena, portanto a mão vai fazer a guarda. Atenção que eu vou fechar o tronco e agora vou repelir ao mesmo tempo que abro, enquanto que há pouco fechava, agora abro. Ok? Assim. Há uma tendência para fazerem isto, já disse para não fazerem, para fazerem a técnica para a frente. E também há uma tendência para virem com a mão por baixo, com a palma da mão virada para cima. Também não está certo, a palma da mão está virada, aliás, com a palma da mão virada para baixo. Portanto, a palma da mão deve estar virada para cima, está bem? E só faz a rotação, está bem? Na altura que está a defender. Vou virar para o lado e vou abrir para fazer um grande, ok? Tá? E para a frente, fazer uns pequeninos. Pequeno, roda, fecha com a mão da frente, permitindo que a mão de trás repele, está bem? Então, o braço que estava à frente está bem, a desviar-se para o lado, com as costas arqueadas e de repente abre e repele a técnica. Ok? Mostrar de perfil com um gesto grande. Tá? Então ele fecha e repele. Fecha, repele. Fecha, repele. Tá? E ótimo. Então cobrimos o que se chama os dois cantos dourados, está bem? Agora os de baixo, da janela da terra, vamos treinar o que se chama neutralizar com o cotovelo. Então neutralizar com o cotovelo é uma estrutura que vem assim, de cima para baixo, e não de lado, não assim, mas assim. E não assim. Tá? Eu vou mostrar de perfil, para vocês poderem ver. Assim. Então faz um arco, o corpo arqueado, e esta mão suporta, assim. E eu vou fechar este lado, vou fechar este. Assim. Vamos virar. E para a frente. Para o lado. E para a frente. Eu abro. Para depois poder fechar. A quarta técnica para completar então os quatro cantos será repelir em baixo e que tem essa estrutura. Portanto, aquilo que vocês faziam em cima com o corpo de lado vão fazer com o corpo de frente. O cotovelo a um punho de distância, assim, e a segunda mão na guarda. Não há versões grandes e pequenas,
em baixo. Só há trações grandes e pequenas no cobrir e no repelir. No neutralizar com o cotovelo e agora no repelir, em baixo, não existem versões grandes ou pequenas. Tá bom? Portanto, eu vou treinar assim, não vou mexer esta estrutura. Tá bem? Porque cada vez que eu estiver a olhar para este buraco, eu vou literalmente resvalar esta mão, recolhendo esta ao mesmo tempo, está bem? De modo a que a mão possa defletir a técnica. Então, para ganhar mais impulso da bacia, ela também pode ser executada virando o corpo para o lado contrário, para um lado e para o outro. Está bem? A rotação tem que ser em simultâneo para vocês não desequilibrarem a estrutura. Okay? Claro que eu posso me virar para a direita e treinar para a direita. Está bem? Ou no cavalo, ou nas 7 estrelas. Ou mantendo a posição das 7 estrelas, tá? Ou na posição do cavalo, tá bom? Então, fazer aqui um sumário rápido, cobrir, repelir, neutralizar com o cotovelo e repelir em baixo. Cobrir, repelir, neutralizar com o cotovelo e repelir em baixo, ok? Mas agora treinar as técnicas duplas, tá bem? Significa que eu vou usar duas mãos, por exemplo, repelir é feito assim, tá? Em cima e repelir em baixo. Repelir em cima e repelir em baixo. Repelir em cima e em baixo e repelir em cima e em baixo. Tá? Assim. Atenção aos cotovelos, para não saírem dessa distância. E em baixo. E em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. E virando para a posição 7 estrelas, em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Frente, em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Outra vez, em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Virar, em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Mais uma. Em cima, em baixo, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Tá? É isso mesmo. Ótimo. Bom, vamos agora ver outra possibilidade de treino em relação às defesas, em que uma mão assiste a outra. Está bem? Nós chamamos essa prática também dos 4 cantos. Semana e si. Então, vamos ver. Nesta prática eu já vou combinar cobrir com repelir, neutralizar com o cotovelo, está bem? Com o repelir em baixo. Ok? Então vamos lá. Vou começar por fechar a janela de cima. Cobrir e depois com a segunda mão a repelir. Ficando lá as duas. E cobrir e repelir. Cobrir, repelir. Cobrir, repelir. Cobrir, repelir. Cobrir, repelir. Mais uma vez. Cobrir, repelir. Cobrir, repelir. Mas posso fazer exatamente o contrário. Repelir e depois vou ter que cobrir. Tá bem? Então as mãos deixam de ficar, não é? Deixam de ficar as duas no final. Tá bem? Então, repelir, cobrir. Tá? E a partir daqui, repelir, cobrir. E a partir daqui a mão desce
repelir, tá bem? E depois cobrir. E a mão desce, repelir e depois cobrir. Tá? Algumas variações. Entre cobrir e repelir. Para a secção de baixo, o mesmo princípio. Eu vou neutralizar com o cotovelo e depois vou repelir em baixo. Neutralizar com o cotovelo e depois vou repelir em baixo. Então, neutralizar, repelir, neutralizar. A mão toma conta da mão que já lá está, enquanto que a outra ocupa a outra posição. E mais uma vez, e repelir, e neutralizar, e repelir. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pode ser feito com a mesma mão, 3, 4, ou pode ser feito 1, 2, 1, 2. Portanto, as combinações começam-se a multiplicar. Em baixo, neutralizar com o cotovelo, repele, ao mesmo tempo que a segunda mão toma conta. Neutralizar e repelir. Neutralizar e repelir. E neutralizar e repelir. Mas se eu defender primeiro a repelir em baixo, eu posso, evidentemente, neutralizar com a segunda mão. E se eu defender assim, a segunda mão. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Ótimo. Bom, vamos ver então agora algumas combinações com técnicas na diagonal. Eu vou começar por cobrir em cima, baixar e substituir a mão de cima por repelir, fechando com repelir em baixo. Tá? Então, 1, fecha e repele. 2, fecha e repele. 3, fecha. Está bem? Fecha. E este espaço é ocupado por repelir. Cobrir, 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 repelir. Posso começar exatamente, tá bem? Em vez de cobrir em cima, tá bem? E depois repelir em baixo, mantendo o braço a substituir o que lá estava, eu posso fazer repelir em baixo e repelir em cima. Quando repele em baixo, vira. Quando repele em cima, endireita. Então fica 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e repelir em baixo, repelir em cima, repelir em baixo, repelir em cima, repelir em baixo, repelir em cima, repelir em baixo, repelir em cima. Ok? Vamos ver outra combinação. Também esta inicia na secção inferior, em que eu vou neutralizar o cotovelo e a partir daqui vou substituir repelindo e ao mesmo tempo com outra repelir substituir a primeira defesa que já lá estava. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais uma vez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora de baixo para cima. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Um cotovelo afunda, esta mão tira fora e esta aparece. E o cotovelo afunda, tira e repele. Neutralizar, repelir, neutralizar, repelir, neutralizar, repelir. Tá?
É só o movimento que eu vou cobrir e repelir, cobrir e repelir. Em baixo, neutralizar, repelir, neutralizar, repelir. Cobrir em baixo e repelir em baixo. Aliás, cobrir em cima e repelir em baixo. Cobrir em cima e repelir em baixo. Cobrir em cima e repelir em baixo. Neutralizar o cotovelo em baixo e depois repelir em cima, substituindo a neutralização com a repelir para baixo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Outra combinação também possível para vocês usarem juntamente com, seja com o parceiro, seja a solo, ou seja com o boneco de madeira. Eu agora vou só mostrar em close-up, está bem? O seguinte, que é, a partir da técnica, desta técnica, vocês podem também construir o que se chama a garra do grou. Então, fazer isto e depois passar para a garra do grou. A garra do grou, está bem? Usa essa estrutura já montada a partir de repelir ou então de cobrir. Então, quando isso acontece, vocês ao fecharem, está bem? Ao fecharem a garra do grou, ao fecharem, vocês mantêm a estrutura tal e qual como está no braço. E ao fecharem a mão, trancam a mão aparecendo a posição de punho trancado, sinal de que alguém agarrou alguma coisa. Ok? Bom, vamos só executar algumas defesas e depois procedidas de alguns chutes básicos. Pode ser? Então vamos lá. Começamos por fazer neutralização com o cotovelo. E daqui chuta. Esse chute é feito com esta parte do pé, ou seja, com a base dos dedos na posição lateral do joelho. Neutralização, chuta, 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 chuta. Tá? Outra, vou repelir, tá bem? Vou puxar para baixo a posição, como se estivesse a agarrar, não é? Ou a controlar, ou seja, de controlar o pulso, controlar o braço, uma parte da roupa, tá bem? Que esteja disponível. Portanto, para puxar e daqui chuta, puxar e chuta, puxar, chuta, puxar e chuta, puxar, chuta, puxar, chuta. Vou cobrir, depois de cobrir, a mão vai para trás e varre. Assim. Tá bem? Cobrir, mão para trás e varre. O movimento de cobrir, a mão para trás e varre. Tá? Sim. E cobrir. Tá? Ok, mais uma técnica. Vamos virar. Vou repelir com a mão que está em baixo. Tá bem? Nessa estrutura. Assim. E depois vou usar pontapé lateral. Sim. Pontapé lateral. Pontapé muito curto. Tá bem? Peso à frente. Tá? E lateral. Os chutes são todos eles baixos, normalmente direcionado, tá bem? Aos joelhos e tentando não desmanchar as posições. Ou seja, tenta não desmanchar a posição quando bate, tá bem? Tenta não desmanchar a posição da mão, tá bem? Puxou, não desmancha a posição, tá bem? Não desmancha a posição,
ao forearm bate, ok? Cobrir. Desmanchar a posição para depois cobrir e empurrar a cabeça para poder rasteirar, assim, e não mexe a perna de apoio, ok? A partir, por exemplo, neutralizar o cotovelo ou repelir em baixo, não mexe a posição onde está e ou, está bem? Portanto, a partir das duas defesas em baixo, não mexer a estrutura e bater, ou, ok? Está ótimo. Fica aqui mais um treininho para vocês irem ensaiando durante os próximos dias. E terça-feira lá estaremos, está bem? Para fazer mais uma sessão de Kung Fu ao vivo. Obrigado por este bocadinho com todos vós e uma vez mais uma boa Páscoa. Obrigado.